As 10 Akuma no Mis mais poderosas do mundo de One Piece. Para começar, devo dizer que é quase impossível saber qual fruta é a mais poderosa, já que cada uma tem uma utilidade específica. Pensando nisso, esse vídeo vai possuir na verdade duas listas das 10 frutas mais poderosas, em curta distância, e a segunda lista, as frutas mais poderosas em longa distância. Lembrando que estamos falando da fruta e não do usuário e muito menos do uso delas com o Haki, apenas do seu poder puro em determinados aspectos. Curta distância. Em 10º lugar temos a Gura Gura no Mi e a Mago Mago no Mi. E é claro que a Gura Gura no Mi é uma das frutas mais poderosas que existe no mundo de One Piece, sendo considerada a fruta capaz de destruir o mundo inteiro. Porém, nesse tópico estamos tratando de frutas a curta distância, tanto a Gura Gura quanto a Mago Mago no Mi, entre 10º lugar porque os usos delas são bastante efetivas. Um exemplo é de quando Barba Branca usou na ponta de sua lança o poder de seu fruto, capaz de arremessar diversos usuários para longe. Já com a Mago Mago no Mi, tivemos o Akainu, que atravessou com facilidade o corpo do Ace, cobrindo sua mão com magma e aumentando muito seu dano destrutivo em seus ataques a curta distância. É claro que o uso do Haki naquele momento foi só inutilizar a intangibilidade da fruta Logia do Ace, mas o estrago seria o mesmo em uma outra pessoa comum. Em 9º lugar, temos a Gazu Gazu no Mi. A fruta do gás permite com que seus usuários controlem, criem e transformem-se em gás, o que possibilita voar e entrar em praticamente qualquer local independente do espaço. Com essa poderosa fruta, o usuário é capaz de criar gases explosivos e venenosos que são utilizados com grande eficácia em combates. Além disso, ela aumenta a densidade desses gases produzidos, então ela é capaz até mesmo de movimentar objetos. Lá em Punk Hazard, a gente viu Cezinha nocauteando o Luffy cortando o gás oxigênio, a qual é usada para respirar, é claro. E com isso, Luffy acabou apagando e perdendo para a primeira briga com Caesar. 8º lugar, Doku Doku no Mi. A Doku Doku no Mi é uma Akuma no Mi no tipo Paramécia que concede ao usuário a capacidade de produzir e controlar diferentes tipos de veneno, bem como a imunidade de submissão para todas as formas de veneno, fazendo com que o usuário se torne um humano veneno. Além, é claro, de você poder imobilizar seus adversários com seu veneno e fazê-lo morrer lentamente. Essa fruta permite ao usuário usar o veneno para endurecer e se tornar uma espécie de parede, ou seja, se a fruta for usada de maneira estratégica, não há como você escapar no mano a mano, e a partir do momento que o veneno atingir o alvo, a vitória já está garantida. 7º lugar, Mori Mori no Mi. A Mori Mori no Mi é uma fruta que depende um pouco do local. Caso seja um lugar com muita vegetação, essa fruta se torna extremamente mais letal, mas é claro que isso não muda muita coisa, porque é uma fruta do tipo Logia. A fruta tem a capacidade de sugar qualquer líquido e de um corpo material, ou seja, caso você seja atingido, toda a água do seu corpo seria sugada. A fruta também dá a capacidade de você mudar o seu corpo conforme a flora, ou seja, você poderia transformar seus dedos em galhos afiados e empalar todos os seus inimigos. Em 6º lugar temos a Laele no Mi. A Pika Pika no Mi. Cara, só pelo simples fato de se tratar da fruta da luz já diz muito. A gente tem velocidade, calor, poder de raio laser e a possibilidade de se separar em partículas muito menores que os demais usuários de Logias. Além disso, o usuário ainda pode causar cegueira em seus adversários e controlar a distância seus raios de luz que têm um alcance muito grande, permitindo criar formas de luz também, como por exemplo uma espada. É uma fruta absurdamente ofensiva, letal e rápida, sendo perfeita para o mano a mano, dando poucas chances aos seus inimigos. Até porque você desviar de um ataque na velocidade da luz não é coisa pra qualquer um não. Em 5º lugar, vamos com Ito Ito no Mi. Eu realmente fiquei em dúvida entre a Pika Pika no Mi e a Ito Ito no Mi em 5º lugar, mas como o tópico é especificamente de curta distância, eu acho que a Ito Ito no Mi fornece uma vantagem absurda em lutas mano a mano, até porque o usuário cria fios extremamente finos, ficando invisível a olhos nus. O usuário da fruta pode usar os poderes tanto para voar, prendendo em alguns fios nas nuvens, tanto para atacar letalmente seus adversários, os controlando por fios, ou os cortando, como o Doflamingo fez contra Little Horse Jr. em Marineford. Rapaz, que cena! 4º lugar, Hito Hito no Mi, modelo Nika. Uma das frutas mais polêmicas de One Piece, e eu disse que iríamos considerar somente a fruta e não o usuário, mas eu preferi abrir uma exceção para Hito Hito no Mi justamente pela polêmica, onde aparentemente essa fruta carrega uma mística que indica que escolhe seu próprio usuário, tornando ele automaticamente mais poderoso. A fruta transforma seu usuário em borracha, dando uma resistência extremamente maior e imunidade a algumas Akuma no Mis apelonas, como por exemplo a do Enel. Lembrando que Nika, o deus do sol, foi um guerreiro muito poderoso, tanto que a marinha renomeou o nome da fruta de Gomu Gomu no Mi para disfarçar seu poder enorme, impedindo que outras entidades se interessem por essa fruta. É claro que com um pouco de criatividade, essa fruta pode se tornar extremamente forte em um mano a mano, como o Luffy, por exemplo, nos demonstrou durante o anime, mas ela ocupa aqui o 4º lugar, justamente sendo a Ito Ito no Mi do modelo Nika, e não somente a Gomu Gomu no Mi como a gente conhece normalmente. 3º lugar, Zushi Zushi no Mi.
A Zushi Zushi no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que permite ao usuário manipular a gravidade em torno de um local escolhido, enviando forças gravitacionais. A maior força da fruta é que ela permite ao usuário criar uma força gravitacional incrivelmente poderosa. O usuário é capaz de mover coisas vivas e objetos com pouco esforço, variando de pequenas rochas a um enorme navio de guerra da marinha. Além de seu alcance, acredito que o uso de uma força gravitacional perante seu adversário garante diversas vantagens em uma luta. Lembrando que essa fruta é capaz de trazer meteoros à Terra, tendo poder destrutivo semelhante a Goru Goru no Mi, mas já vamos analisar isso. Segundo lugar, Yami Yami no Mi. A Yami Yami no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Logia que permite ao usuário criar e controlar as trevas à vontade, o tornando em um homem trevas, sendo capaz de engolir e anular todos os poderes de qualquer Akuma no Mi, garantindo assim anulação completa de ataques ofensivos, principalmente a curta distância. Essa Akuma no Mi também é capaz de armazenar qualquer coisa que foi engolida pelas sombras. Uma comparação para algo semelhante seria um buraco negro, por exemplo. Porém, ela tem uma fraqueza notável, é que o usuário também se torna extremamente vulnerável, o que facilitou na hora de escolhermos entre essa e a nossa primeira colocada. E em primeiro lugar, claramente, a Ope Ope no Mi. Eu acho que vocês já imaginavam qual fruta estaria nessa posição de acordo com esta categoria, já que a Ope Ope no Mi, usada por Lau, é capaz de criar um campo circunferencial, dando a seu usuário o poder de operação, ou seja, controlar exatamente tudo dentro daquela área estabelecida, sendo capaz até mesmo de fazerem duas pessoas trocarem de corpo, e caso o usuário queira, cortar as pessoas e mantê-las vivas mesmo depois da área ser desfeita, tornando o efeito permanente, até mesmo independente da distância. Apenas com a vontade do usuário da fruta, as vítimas poderão voltar ao normal. A fruta recebe o apelido de Akuma no Mi Suprema, tendo recebido propostas de até 5 bilhões de beris por alguns marinheiros que ofereceram ao pirata Jace Barrows. A fruta também tem a capacidade de curar doenças, mesmo sem existência de uma cura, também de contornar deficiências físicas e visuais. E agora que já falamos das frutas mais poderosas no quesito curta distância, vamos para as frutas mais poderosas em quesito longa distância. Começando em 10º lugar com a Mera Mera no Mi. A Mera Mera no Mi, a fruta do fogo, é uma fruta do tipo Logia, dando ao usuário a capacidade de transformar seu corpo em chamas e controlar as chamas também livremente vinda de seu próprio corpo, dando a utilidade de criar ataques em grandes escalas com destrutividade avassaladoras, sendo capaz de dizimar até mesmo uma cidade inteira com extrema facilidade. Saudades do Ace que deu agora. Nono lugar, Yami Yami no Mi. Como resultado da luta de Ace vs Barba Negra, acredito que os poderes da sombra sejam bastante úteis também em larga escala, tanto para anular os poderes de seus inimigos, quanto para consumi-lo com as trevas, tornando o poder extremamente difícil de lidar a uma longa distância, já que o único jeito de atingir efetivamente o usuário do mesmo tem que ser a uma distância curta. No 8º lugar, de novo essa porra, Pika Pika no Mi. Fruta da luz consumida pelo almirante Borsalino Kizaru permite o usuário controlar a luz à vontade, sendo capaz de se manifestar em formato luz e mover-se na velocidade da luz. Eu já citei ela aqui e é claro que é uma fruta extremamente apelona porque o próprio pode disparar raios de luz capazes de atravessar o corpo de seus inimigos e atacá-los também com um chute a mais de 300 mil km por segundo. Obviamente, o dano em área é menor em relação às frutas anteriores, mas a capacidade de letalidade é bem maior, mesmo à distância, dando uma vantagem a mais aqui. Por isso, ela passa à frente da Mera Mera e da Yami Yami no Mi. Em 7º lugar, temos a Goru Goru no Mi. A Goru Goru no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Logia canônica que permite o usuário criar, controlar e se transformar em eletricidade à vontade, fazendo o usuário um humano relâmpago. Eu acho que um dos únicos motivos que eu coloquei ele no lugar da Pika Pika no Mi é devido à sua destrutividade maior em grande escala, mesmo a distâncias consideravelmente longes, como Enel fez, por exemplo, ao matar aquele figurante durante a saga de Skypiea. Eu tenho certeza que você ficou triste com a morte dele. Além, é claro, também de sua única fraqueza ser exatamente a fruta do Luffy, na qual a borracha não conduz eletricidade, tornando o poder da fruta inútil contra. A Goru Goru no Mi é capaz de gerar uma corrente incrivelmente impressionante de 200 milhões de volts, o que mataria qualquer pessoa instantaneamente após ser atingida. 6º lugar, Iie no Mi. A Iie no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Logia que permite o usuário criar, controlar e se transformar em gelo, tornando-se um homem congelante. Seu usuário atual é o Kuzan, e ele já demonstrou o poder em larga escala dessa fruta, sendo capaz de congelar instantaneamente o oceano em dezenas de quilômetros de distância. Usuários são congelados facilmente, se tornando presas fáceis. E um ponto muito importante é que mesmo a fruta Logia Iie no Mi ser do tipo gelo e a Mago Mago no Mi do Akainu ser do tipo magma, a luta entre os dois durou incríveis 10 dias, ou seja, mesmo o gelo sendo terrivelmente fraco contra a magma, a luta ainda se prolongou por mais de uma semana, provavelmente pelo grande arsenal de habilidades e pela dificuldade de enfrentar o zero absoluto. Em 5º lugar, de maneira óbvia, é a Mago Mago no Mi.
A Mago Mago no Mi é uma Akuma no Mi de classe Logia que permite o usuário se tornar, controlar e gerar magma. O calor intenso gerado pela fruta pode descongelar rapidamente um iceberg e pode ferver a água do oceano com as terras de magma por dentro. Seu poder é extremamente destrutivo e absoluto, causando danos seríssimos ao Barba Branca, por exemplo, caso fosse atingido em cheio, teria morrido ali mesmo, ficando sem sua cabeça. Com a habilidade Vulcão Meteoro, o usuário cria um grande número de punhos de magmas que ele dispara para o céu, a fim de deixá-los cair como uma chuva de meteoros sobre o campo de batalha, causando uma enorme quantidade de dano na área. Lembrando que estamos num tópico de longa distância, então esse golpe aqui realmente é muito efetivo e destruiria facilmente uma cidade. A Akainu deixou clara a superioridade dessa fruta em relação às outras ali no campo de batalha, principalmente contra a Mera Mera do Mi e do Ace. Em quarto lugar, o Oo no Mi modelo Seiryu. A Oo no Mi modelo Seiryu é uma Akuma no Mi do tipo Zoan mística que permite o usuário se transformar em uma forma híbrida e completa de um dragão azul à vontade, atingindo facilmente dezenas de metros de comprimento. Uma das principais habilidades da fruta é a capacidade de criar nuvens de chamas, que pode permitir ao seu usuário fazer o voo aparente pousando sobre elas e até mesmo fazer com que as coisas flutuem, chegando a fazer uma ilha inteira do tamanho de Onigashima levitar. A forma dracônica dá ao usuário e sua resistência abismal, sendo danificada apenas por ataques infundidos com Bushukou Haki de alto nível. O consumidor também foi visto lançando foguetes gigantescos e com uma capacidade destrutiva incomensurável. Assim, ele também pode gerar lâminas de ar invisíveis, poderosas o suficiente para cortar o braço de um combatente como Kikunojo. Pô, que nominho estranho, hein? Tal como acontece com todas do tipo Zoan, a transformação do usuário aumenta significativamente suas habilidades físicas. A força da forma de dragão completa condiz com seu tamanho, já que o usuário pode danificar severamente estruturas como casas, simplesmente passando por elas. Em terceiro lugar, novamente, a Zushi Zushi no Mi. Eu não lembro se eu citei isso anteriormente, mas a Zushi Zushi no Mi, a fruta da gravidade, tem a capacidade de trazer meteoros do espaço sideral em direção ao local de batalha, causando danos extremamente significativos, sendo uma das únicas frutas ao lado da Gura Gura no Mi com capacidade de acabar com toda a vida no mundo. É literalmente um poder extremamente poderoso e apelão, capaz de esmagar todos os ossos de seus inimigos, e a depender da capacidade do usuário, esmagar um bairro inteiro. Mas acredito que a maior destrutividade seja literalmente a chuva de meteoros. Isso sim é outro nível de poder. Em segundo lugar, Soru Soru no Mi. A Soru Soru no Mi é uma Akuma no Mi do tipo Paramécia que permite o usuário manipular e interagir livremente com almas humanas. Notoriamente em termos destrutivos, a Zushi Zushi no Mi pegaria o segundo lugar facilmente, mas a Soru Soru no Mi, por exemplo, é extremamente poderosa, dando a capacidade ao usuário de manipular almas, consistindo em manifestar fragmentos de almas dos seres humanos em substância um pouco fantasmagórica, mas tangível de cor clara, agarrando a substância que envolve o corpo e puxando. De forma eficaz, isso rouba muito tempo de vida do alvo, e a quantidade dos quais é determinada pelo usuário, puxando de uma só vez, por décadas ou até mesmo 1000 anos. Como mostrado os números na roleta da Big Mom. Além de roubar e usar as almas de outras pessoas, os usuários também podem manifestar a sua própria alma em fragmentos sob a forma de gotas humanoides de cor preta, que possuem consciência limitada e podem absorver almas das pessoas também. Eles são referidos como encarnações. Então só esse poder aí você vê a capacidade, de dano em área que essa fruta pode causar. Eu queria ter colocado esse poder em curtas distâncias, mas eu acho que pelo arsenal enorme, sua maioria, tendo a capacidade de atingir escalas maiores, eu decidi deixar ela só por aqui mesmo. Indo finalmente para o primeiro lugar, Gura Gura no Mi. Notoriamente considerada a fruta do tipo Paramécia mais poderosa de todas, a Gura Gura no Mi é capaz de gerar vibrações ou tremores, formando assim os famosos terremotos. A grande força conseguida por essa fruta é a capacidade de gerar vibrações em massas ou ondas de choques que podem viajar de qualquer forma, incluindo o solo, o fundo do mar e até mesmo o ar. Por isso, o almirante da frota Sengoku afirmou que Barba Branca tem o poder de destruir o mundo inteiro, e o vice-almirante Tsuru afirmou que mesmo que ela fuja para as extremidades do oceano, não haveria lugar seguro do mundo para ela ir, quando confrontado com o poder da Gura Gura no Mi. O poder da Gura Gura no Mi devastaria uma cidade inteira com extrema facilidade, e a depender do usuário e do tempo determinado, um país inteiro, então também não seria dificuldade alguma. O Barba Negra deixou bem claro em Marineford o poder da Gura Gura no Mi, mesmo nunca tendo a usado antes. Mas você quer saber mesmo a Akuma no Mi mais poderosa? Pois é o melhor e sempre fica no final. A Akuma no Mi mais poderosa é a Like Like no Mi.
Pois é, deixando seu like no vídeo e se inscrevendo no canal, você receberá todo tipo de conteúdo relacionado ao mundo nerd toda semana. Lembrando que esse vídeo aqui é um vídeo de opinião, caso discorde não tem problema. Eu amo debater esse tipo de assunto no meu dia a dia. Eu gostaria de saber qual seria então a lista de vocês com as 10 Akuma Zumis mais poderosas de One Piece, tanto a curta quanto a longa distância. Enfim, meus deuses, o vídeo foi esse. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Espero de verdade que me ajudem nessa caminhada. Obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Fui!